Olá, meu nome é Júlia Pondé e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso sobre o manejo odontológico da osteoradionecrose, uma revisão integrativa orientada pela professora Viviane Palmeira. Bom, a osteoradionecrose, ela é uma complicação tardia da radioterapia, que é uma terapia muito utilizada nas neoplasias de cabeça e pescoço. Alguns fatores podem predispor essa condição, como a má higiene oral e hábitos que irritam a mucosa bucal. Clinicamente, é possível visualizar uma úlcera oral persistente, odinofagia, trisma, alterações oclusais e sensação de corpo estranho. No exame radiográfico, observamos áreas radiodensas em zonas de tecido circundante de menor densidade. E no anátomo patológico, é confirmada a presença de tecido necrótico. Notani, em 2003, classificou a ORN em relação à sua extensão, e é uma das classificações mais utilizadas até os dias atuais. No grau 1, ela está restrita ao osso alveolar. No grau 2, ela vai até a mandíbula, acima do canal alveolar. E no grau 3, ela vai abaixo do canal alveolar, com fístula cutânea e ou fratura patológica. Bom, em relação ao seu tratamento, existem diversos tipos relatados na literatura. E o presente estudo objetiva justamente investigar as evidências científicas desses tratamentos disponíveis. Foi realizada uma pesquisa em 4 bases de dados do período de 2014 até 2024 e foram encontrados 1.086 artigos que, após remoção das duplicatas e exclusão pelos critérios de exclusão, sobraram 21 estudos com potencial relevante, que se tornaram 22 com a adição de mais um que foi incluído por análise de referências. E foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos e estudos retrospectivos. Dessa maneira, foram encontradas diferentes terapias para a osteoradionecrose, sendo elas a terapia cirúrgica, terapia com PRF-LPRF, fotobiomodulação, oxigenação hiperbárica, cirurgia associada com oxigenação hiperbárica, terapia medicamentosa associada com oxigenação hiperbárica e terapia medicamentosa. Vamos iniciar falando da terapia cirúrgica, que foram encontradas 4 abordagens diferentes. Irei iniciar falando da reconstrução com retalho de fíbula, que é amplamente utilizado para reconstruções mandibulares. 2 estudos retrospectivos demonstraram resultados positivos com o uso desse retalho. Van der Heever, em 2022, de 28 casos, teve uma taxa geral de sobrevivência de 89,3%, e Barão, em 2015, de 5 casos, teve uma boa vitalidade e boa cicatrização em 3 deles. Agora vamos falar da cirurgia guiada por fluorescência de tetraciclina e autofluorescência, que utiliza essa ferramenta que diferencia osso viável de osso necrótico, auxiliando assim numa remoção óssea mais preservada. Essa fluorescência ela pode se dar pela ingestão prévia de tetraciclina ou pela autofluorescência, utilizando o sistema Velscope. O estudo avaliou as 2 abordagens nos estágios 1, 2 e 3 de Notani, e ele percebeu que a fluorescência com a tetraciclina nos estágios iniciais e intermediários teve mais casos resolvidos e estáveis. Porém, quando nós vamos para o estágio 3, que é o estágio mais avançado, ele tem uma maior progressão. Bom, agora falando da cirurgia com retalho fascicutâneo vascularizado de antebraço, foi encontrado um estudo que compara uma abordagem preservadora da mandíbula utilizando esse retalho com a mandibulectomia e reconstrução com retalho ósseo. E ele teve como resultado que a abordagem preservadora da mandíbula mostrou uma taxa de resolução de 100%, enquanto a mandibulectomia teve uma taxa de resolução de 83,3%, que também foi uma taxa alta. E existem alguns autores que defendem que, mesmo nos estágios iniciais e intermediários, uma cirurgia mais invasiva, no caso seria a mandibulectomia, ela deve ser a cirurgia de escolha, por conta de que pode eliminar um maior risco de recidiva e também permitir uma reabilitação dentária mais efetiva. Bom, foi encontrado um estudo que relata a cirurgia com uso de fixador externo, que é um método de mobilização da mandíbula por pinos. E esse estudo, ele separa os pacientes nos seus estágios de Notani e ele avalia a necessidade e o uso do fixador. Ele percebeu que no estágio 1 não houve a necessidade do fixador. No estágio 2, 5 pacientes utilizaram e todos ficaram livres de fratura, enquanto 11 não utilizaram e desses 11, 7 apresentaram fratura. No estágio 3, todos que utilizaram o fixador também cicatrizaram sem complicações, e 14 não utilizaram e um
apenas teve a cicatrização completa. Então, a gente vê que teve uma diferença significativa entre os que usaram e os que não utilizaram. Bom, a gente pode observar que as diferentes abordagens cirúrgicas tiveram resultados bem-sucedidos. Porém, todos esses estudos eram estudos ou prospectivos ou retrospectivos, havendo então a necessidade de ensaios clínicos randomizados para comparar as diferentes técnicas e também confirmar os achados desses estudos. Vamos falar agora da terapia com PRF e LPRF. O PRF é um concentrado autólogo de plaquetas de segunda geração, rico em fatores de crescimento, e ele é obtido pelo próprio sangue do paciente que passa por um processo de centrifugação. No LPRF, tem leucócitos presentes. O ensaio clínico randomizado de Palma avalia a eficácia da LPRF na prevenção da osteoradionecrose nos pacientes que passaram por câncer de cabeça e pescoço, foram submetidos à radiação. Então, ele divide os pacientes que receberam coágulos de LPRF para preencher e cobrir o alvéolo e um grupo controle que não recebeu. E, bom, o que ele teve como resultado? Não houveram diferenças nas pontuações de dor entre os grupos. E também, nenhum paciente desenvolveu a osteoradionecrose. Além desse estudo, tem um estudo de Roman, de 2024, que foi incluído nesse trabalho, que avalia o tratamento da PRF em comparação com o empacotamento com gás de iodoformo nos pacientes que têm osteoradionecrose. Então, nesse estudo, os pacientes já têm essa condição. E, nesse caso, a PRF se mostrou efetiva na cicatrização, havendo mais recidiva nos casos que ela não foi utilizada. Vamos partir agora para a terapia com fotobiomodulação. A fotobiomodulação com laser de baixa intensidade, ela está associada ao aumento da cicatrização e diminuição da inflamação. Ela é muito associada com a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que causa a redução desses micróbios por meio da lise celular. O estudo de Ferigato dividiu os pacientes em 2 protocolos. Ambos passaram por uma cirurgia de remoção de ossos necróticos e tiveram irrigação local com clorexidina. Porém, apenas no protocolo 2 foi realizado a fotobiomodulação com laser de baixa intensidade e a aplicação do corante azul de metileno, que no caso é a terapia fotodinâmica antimicrobiana. E o que ele teve como resultado? No protocolo 1, que não foi feita a terapia com fotobiomodulação, a epitelização da ORN aconteceu em um tempo médio de 115 meses e 3 de 42 lesões alcançaram sucesso clínico, enquanto no protocolo 2, ele teve 27 de 36 lesões que alcançaram sucesso clínico e num tempo de 30 meses. Então, a gente vê uma diferença significativa entre esse tempo de epitelização e cicatrização bem-sucedida. Outro estudo, ele também realiza a TFA no osso exposto e a fotobiomodulação com laser de baixa intensidade na área da lesão e ao redor da exposição óssea. E ele tem como resultado uma resolução completa em 90% dos pacientes do estágio 1 e 70% do estágio 2, mostrando também, então, a sua eficácia, principalmente nos estágios iniciais da osteoradionecrose. Agora vamos para a oxigenação hiperbárica, que envolve a inalação de oxigênio a 100% sob uma pressão superior a 1,5 atmosferas e ela tem sido utilizada no tratamento e prevenção do RN desde a década de 1980. Porém, vocês vão ver que mesmo com 40 anos de estudo, as evidências científicas continuam muito controversas na literatura. Vamos iniciar com esses 2 estudos, o de Gabriel de 2016, que teve um desfecho clínico positivo com H em 85,7% de seus pacientes, e de Elleman de 2017, que 3 pacientes cicatrizaram apenas com H, nenhum dos 3 precisou de cirurgia. E, entretanto, esses estudos têm uma pequena amostra de pacientes e também não são estudos controlados. Quando a gente volta um pouco na literatura, em 2004, Anani realizou um ensaio clínico randomizado. E nesse ensaio clínico, o grupo placebo teve uma recuperação maior do que no grupo que recebeu a oxigenação hiperbárica. E ainda levanta algumas questões sobre os efeitos prejudiciais da oxigenação hiperbárica. Puxando esse gancho, vamos falar da cirurgia associada com a oxigenação hiperbárica. Em 2021, foi realizado um ensaio clínico randomizado, em que dividiu os pacientes no grupo teste, que passaram apenas pela cirurgia de remoção de osso necrótico, e um grupo controle, que além dessa cirurgia, passou pela suplementação da oxigenação hiperbárica. E ele teve como resultado que não houveram resultados estatisticamente significantes que provem que a OH é realmente efetiva. Entretanto, foram avaliados também desfechos secundários, que aí sim observaram o efeito benéfico da OH sobre a xerostomia, taxa de fluxo salivar e disfagia.
Além desse ensaio clínico randomizado, tem mais dois estudos. O de Jiamitsuka, de 2021, que ele afirma que o único fator associado à cura foi a cirurgia e que a OH pode ser utilizada como tratamento adjuvante para alívio de sintomas. E Nolan, em 2014, dividiu seus pacientes nos pacientes que realizaram OH antes da cirurgia e pacientes que não utilizaram. E nesse estudo, o grupo que passou pelo OH desenvolveu mais complicações do que o grupo que não passou. Vamos agora para a terapia medicamentosa associada com H. De Souza, em 2014, comparou a efetividade do tratamento com pento com o tratamento com H. E ele percebeu que, após a introdução do tratamento medicamentoso, a necessidade de uma cirurgia mais invasiva diminuiu de 51% para 25% do que era antes do tratamento medicamentoso, apenas com oxigenação hiperbárica. Fazendo um paralelo da literatura um pouco mais antiga, existe uma revisão sistemática conduzida por Pasquier e o ensaio clínico que eu citei anteriormente conduzido por Anani. Pasquier afirma que o H pode tratar efetivamente o RN, enquanto Anani afirma que o H não é melhor que placebo. Então, dessa maneira, apesar dos resultados positivos dos estudos incluídos nessa revisão, há uma falta de evidências de alto nível sobre a eficácia da terapia com H, principalmente quando a gente fala de evidências atuais. Agora vamos finalmente para a terapia medicamentosa. Quando a gente fala de terapia medicamentosa, existem os protocolos de desinfecção e os protocolos adjuvantes de suporte. Vamos iniciar pelos protocolos de desinfecção, que foi feita uma síntese de todos os 22 estudos que foram incluídos nessa revisão. Na terapia cirúrgica, apenas 2 de 5 artigos detalham seus protocolos. E eles utilizam a terapia antibiótica, principalmente com amoxicilina e clindamicina, porém a dose não foi padronizada. Na terapia medicamentosa, 4 de 7 detalham seu protocolo, e eles utilizaram, além de antibióticos, antifúngicos, corticosteroides e protetores gástricos. Na terapia com PRF e LPRF, é realizada também uma terapia antibiótica preparatória com clindamicina. E no outro estudo que foi incluído, ele também citou que fez uma terapia antibiótica, mas ele não cita qual foi. Essa ausência de dados sobre o protocolo de desinfecção limita a padronização e a comparação das estratégias terapêuticas, comprometendo a reprodutibilidade dos resultados e a avaliação da eficácia. Então, reforça, mais uma vez, a necessidade de estudos controlados com metodologias bem descritas. Vamos agora para os protocolos adjuvantes de suporte. E nós estamos falando do pento e do pentocló. O pento, ele utiliza a combinação da pentoxifilina com vitamina E. E o pentocló, além dessa combinação, é adicionado o clodronato. O tratamento medicamentoso do pento compreende 400 mg de pentoxifilina 2 vezes ao dia e tocoferol 1000 UI 1 vez ao dia por 30 dias. E nos 4 estudos incluídos, o tratamento medicamentoso com pento apresentou um resultado satisfatório. Além disso, mais 2 estudos incluídos a respeito do pentocló também consideram sua taxa de sucesso alta, chegando à cura completa, cicatrização e regressão clínica na maior parte dos seus pacientes. Bom, o que podemos concluir com esse trabalho? Diversos aspectos devem ser levados em consideração na definição da conduta terapêutica mais apropriada, uma vez que o tratamento do ORN apresenta-se como um desafio, sendo conduzido por diferentes abordagens terapêuticas e que variam conforme a gravidade e o estágio clínico da patologia, como podemos ver. Vale ressaltar que os artigos analisados, eles não relataram com profundidade as condições sistêmicas dos pacientes, o que a gente sabe que influencia muito no prognóstico de cada caso. E, enfim, o manejo odontológico do ORN não deve ser baseado no empirismo, urgindo a necessidade de ensaios clínicos randomizados com evidências científicas atuais. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Essas são as minhas referências. E tchau, tchau!